Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. O rei reconhecido e ungido. Era necessário que houvesse algum reconhecimento público do rei. Alguns o distinguiram pelo fiel testemunho entre os homens e alguma indicação do Pai Celeste de que ele verdadeiramente era o seu filho amado. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. No devido tempo, quando tudo estava preparado, o príncipe deixou o seu anonimato. Colocando-se em um lugar humilde, ele não chamou Batista para vir até o mar da Galiléia, mas percorreu o país ao longo das margens do Jordão até João, e solicitou o batismo. Acaso qualquer um dos servos negligencia tão amável solicitação de seu senhor? Está escrito para ser, e o que era tão necessário para ele não é desnecessário para os seus seguidores. Se para isso tivermos que fazer uma viagem, ainda assim vamos atender à ordem que é obrigatória para todos os crentes. Verso 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Essa foi uma atitude muito natural. João sabe que Jesus é eminentemente mais santo do que ele e, portanto, protesta contra parecer ser o seu purificador. João foi veemente nesse protesto. Ele opunha-se-lhe, pois lhe pareceu ser fora de ordem batizar alguém tão sumamente bom. Embora ele ainda não estivesse assegurado desde o céu de que Jesus era o Messias, pois ele ainda não tinha visto o Espírito descer e repousar sobre Jesus, ainda assim ele sensatamente discerniu que Jesus era realmente o Cristo. João sabia que Jesus era um grande e especial favorecido de Deus, superior a ele próprio, e portanto esperou pelo sinal que lhe confirmaria a identidade messiânica de Jesus. João nunca se esquivou de um dever, mas recusou uma honra. Ele mesmo se via como de nenhuma importância em comparação com seu Senhor. Bom Jesus, ensina-nos semelhante humildade. Verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus respondeu a João de modo tão pleno que ele mudou de ideia imediatamente. Tornou-se necessário tanto para João quanto para Jesus que o nosso Senhor fosse batizado por ele. Essa resposta satisfez o Batista de tal forma que, ainda sob protesto, ele o permitiu. O batismo convinha mesmo para o nosso Senhor, que não precisava de purificação pessoal, pois ele era o cabeça sobre todas as coisas para a sua igreja, e era necessário que ele fizesse o que os seus membros deveriam fazer. O batismo lindamente anuncia a imersão do Senhor em seus sofrimentos, seu sepultamento e sua ressurreição. Assim, simbolicamente, ele cumpre toda a justiça. A ordenança é mais repleta de significado quando observada corretamente, e é mais reverentemente considerada, uma vez que o próprio Senhor se submete a ela. Devo recusar seguir o meu Senhor? Devo pensar que não há nenhuma importância em uma ordenança sobre a qual ele disse: assim nos convém cumprir toda a justiça? Versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nosso Senhor foi imerso em água, pois ele saiu logo da água. Ele não demora para realizar o que tinha para fazer no rio, pois, quando cumpria um dever, ele logo seguia o seu caminho para cumprir outro. No batismo, o Senhor foi publicamente confirmado e selado como o Filho amado, tanto pela palavra quanto pelo Espírito de Deus. Que outra testemunha necessária? Muitas vezes é assim com o seu povo.
A sua filiação é evidenciada durante um ato de obediência, e a palavra e o Espírito dão testemunho com a sua consciência. Nosso Senhor Jesus agora iniciava sua obra de vida pública, e ele o fez da melhor maneira. O mundo estava se abrindo diante dele, e eis que se lhe abriram os céus. À medida que a sua necessidade surgiu, uma fonte para seu suprimento foi aberta à sua frente. A unção divina também desceu sobre ele. Como uma pura e pacífica pomba, de asas rápidas, o Espírito de Deus veio e repousou sobre ele. Após haver sido imerso pelo elemento do batismo, a água, ele foi imediatamente envolto pelo elemento divino do Espírito. Depois também o seu ouvido foi acariciado com o reconhecimento audível do Pai a respeito dele, e com a expressão daquela boa vontade que o Senhor Deus sempre teve nele. Foi um momento glorioso. Nosso rei foi agora anunciado e ungido. Seu próximo passo não seria se apossar do reino? Nós veremos. Nosso Senhor e Rei está agora totalmente diante de nós. Ele foi precedido, previsto e indicado por João Batista. Ele foi consagrado à sua obra no batismo. Ele foi ungido pelo Espírito e confessado pelo Pai, e, portanto, ele tem justamente iniciado a sua obra como rei. Que nenhum de nós comece o serviço do Senhor antes do tempo ou avance sem um senso de aprovação do Pai e sem aquela unção espiritual que vem do alto. Ó meu Senhor, unge-me e aprova-me no devido tempo, conforme o teu exemplo. Assim eu quero contemplar o brilho da unção do Espírito com a plena convicção de que eu sou ungido em ti, como o corpo recebe a unção por meio da cabeça ungida.